Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nessa manhã. Que possamos juntos estar de corações abertos para receber o melhor de Deus nessa manhã. Que você possa cantar com alegria, adorando a este Deus, sendo grato a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, aceita-me. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, quero ser somente Teu, tão submisso à Tua vontade, com os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, ó, eu sinto Teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, ó
Pronto. E nós temos falado nesse tempo sobre a campanha de missões nacionais. E a campanha de missões nacionais tem o tema Porque Ele Me Amou. O tema, o versículo básico está em 1 João capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E nós temos pelo menos 4 ênfases. Porque Ele me amou, amo o próximo, não por uma imposição ou obrigação, mas por uma forma de gratidão e retribuição de Deus. Porque Ele me amou, eu multiplico discípulos de Cristo, levando esse amor aos 4 cantos do país. Porque Ele me amou, eu oro para que ainda aqueles que não conhecem o extraordinário amor de Deus sejam alcançados por Ele. Porque Ele me amou, eu reparto o que tenho com os que têm pouco ou talvez nada. Portanto, a palavra amor vai falar sobre eu amo, eu multiplico, eu oro e eu reparto. E no dia de hoje eu quero compartilhar o desafio da multiplicação, para que nós possamos aprender aquilo que Deus nos alcançou com seu amor, como eu posso multiplicar esse amor de Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de buscarmos a sua face. Que bom saber que o Senhor nos amou primeiro, incondicionalmente. Senhor, a resposta ao teu amor é simplesmente a nossa disposição de multiplicar. Portanto, Senhor, que a leitura da tua palavra encontre lugar nos nossos corações. Nesta manhã, esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia, eu quero citar alguns textos que falam sobre o assunto multiplicação. Para muitos de nós, às vezes, o assunto multiplicação parece que é forçar a interpretação bíblica. Mas eu quero compartilhar com você que a primeira ordem que Deus deixou ao primeiro homem e à primeira mulher foi exatamente multiplicar. Gênesis capítulo 1, verso 22, ele diz o seguinte: sede fecundos e multiplicai. Em uma outra versão diz: enchei a terra. Portanto, esta é a ordem da criação, crescer e multiplicar. Não apenas para o homem, mas para os animais, para as plantas. Esta é a ordem de Deus. A essência da vida é multiplicação. A natureza revela a graça abundante de Deus em todas as coisas. Uma semente carrega uma possibilidade de milhões de outras sementes. Deus é multiplicador por natureza. Uma segunda reflexão que eu gostaria de trazer à tônica para os irmãos se encontra em João capítulo 6, do verso 9 especialmente. Esse texto vai narrar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Você conhece aquela situação onde havia uma grande multidão ouvindo Jesus, e Jesus pregando ali, e aquele lugar era deserto, e os discípulos se preocuparam então de cuidar daquele povo. Senhor, dispensa a multidão, porque não tem nada para comer por aqui. E Jesus olha para eles e diz: resolvem esse problema vocês. Irmãos, lá no verso 9 do capítulo 6 de João, diz que André, irmão de Simão Pedro, chega para Jesus, eu não sei se com uma cara de descrença, e diz assim: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas nós andamos no meio de todo o povo e só achamos esse menino aqui, esse menino, que tem apenas 5 pães e 2 peixinhos. E ele faz uma pergunta para Jesus: e o que é isso diante de tanta gente? 5 pães e 2 peixes, vai dividir o quê? Isca para cada um? Irmãos, você conhece a história.
Jesus agradece ao Pai, aqueles pães, aqueles peixes se multiplicam e alimenta toda aquela multidão e até sobra. Irmãos, o milagre da multiplicação nos ensina que quando nós dedicamos aquilo que nós temos e colocamos diante do altar do Senhor, quem age com poder é o nosso Deus. A nossa tarefa é simplesmente entregar as nossas vidas e ser usados por Ele. É Ele que faz a obra, é Ele que opera o milagre. O que nós precisamos é dedicar as nossas vidas para sermos usados pelo Senhor na multiplicação. Mas eu quero chegar aqui, no princípio da igreja primitiva, e descobrir o crescimento da igreja cristã no primeiro século e séculos seguintes. Começando por Jesus, a ordem que Jesus deixou em Mateus capítulo 28 foi simplesmente: fazei discípulos. Nós temos já falado algumas vezes de que a igreja se preocupa com tantas outras coisas e esquece de fazer o que é essencial. Sabe o que a igreja precisa fazer? Fazer discípulos. Mas parece que algumas pessoas dizem: mas como é tão difícil fazer discípulos? Preste bem atenção, porque Jesus não apenas fez discípulos, como ensinou a fazer e multiplicou esses discípulos. Jesus começou a trabalhar com 12 homens. Ele escolheu 12 homens. E gastou um tempo com esses 12 homens. E quando ele sobe aos céus, ele diz para aqueles 12 homens que eles deveriam continuar a obra que o Senhor Jesus tinha começado a fazer. Também na narrativa dos evangelhos nós encontramos a missão dos 70. De 12, agora 70, Jesus capacita, orienta e os manda a pregar o evangelho para todo aquele povo. E depois, aqueles 70 voltam e compartilham o seu resultado. Queridos, eram 12, agora é 70. Quando nós chegamos em Atos capítulo 1, verso 15, ali na escolha, quando a igreja que existia naquele tempo se reúne para tratar de um assunto que seria a substituição e colocar Matias no lugar de Judas, o autor diz o seguinte, que naquele dia tinha cerca de 120 pessoas. Você consegue perceber que aquele tempo não era muito distante, era um pouco tempo. Jesus tinha morrido, pouco tempo depois a igreja já estava com 120 pessoas. É interessante que Paulo, lá aos Coríntios, quando ele começa a defender sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele começa a narrar, pessoa por pessoa, que viu o corpo de Jesus Cristo, comprovando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6, que havia 500 discípulos que viram, contemplaram a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Você pode imaginar como a igreja primitiva crescia? Quando nós chegamos em Atos capítulo 2, verso 41, logo após a descida do Espírito Santo, Pedro com toda a ousadia levanta a sua voz e prega com ousadia, e diz o verso 41, deste modo os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Dias depois, agora 3.000 pessoas. Que coisa maravilhosa! Veja como as pessoas estavam abertas para o desafio da mensagem do Evangelho. Já 2 capítulos depois, mais adiante, no capítulo 4, nós encontramos o verso 32, o próprio Lucas narrando a generosidade da igreja primitiva. Ele diz, e a multidão, não eram mais 12, não eram mais 70, não eram 120, não eram 500, não eram 3.000, mas agora era uma grande multidão. Esta é a multiplicação, quando nós, envolvidos pelo Espírito Santo, nos atemos simplesmente a anunciar a graça do Evangelho da salvação.
pouco mais adiante, no capítulo 8, nós vamos descobrir que os judeus estavam pregando o evangelho simplesmente para lá em Jerusalém. E Deus permite uma grande perseguição. E então agora, depois do martírio de Estevão, o povo começa a fugir de Jerusalém. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8, verso 1. Naquele mesmo dia levantou-se grande multidão contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região. E agora sai de Jerusalém, agora vai para a Judéia, vai a Samaria. E o texto continua dizendo que Filipe vai para Samaria e começa a pregar o evangelho. E o verso 6 diz que unânimes, todos os habitantes de uma cidade deram ouvidos à mensagem de Filipe. Verso 8 vai dizer, e houve uma grande alegria naquela cidade. Irmãos, nós vamos acompanhando aquilo que vai acontecendo na história do livro de Atos. Se o irmão puder chegar junto comigo em Atos capítulo 11, a partir do verso 19, olha que o evangelho agora chega em Fenícia, Chipre e Antioquia. Atos capítulo 11, verso 19, os que foram dispersos também por causa dessa tribulação que se deu, por causa da morte de Estevão, foram para Fenícia, Chipre, Antioquia e anunciavam a Jesus, mas apenas para os judeus. Mas algumas outras pessoas já, frutos, filhos, multiplicação do evangelho. Diz assim, mas havia entre alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene. Outras pessoas foram pregar nesses países, os quais entraram em Antioquia e também começaram a pregar o evangelho aos gregos. E a coisa saiu do controle. Irmãos, o evangelho no primeiro século cresceu tanto, se multiplicou tanto, que saiu do controle. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Dá para nós entendermos a preciosidade da multiplicação? Veja o que acontece lá no verso 22, diz que esta notícia, que até os gregos já estavam ouvindo do evangelho, chegou aos ouvidos de Jerusalém. E ali então enviaram Barnabé para que fosse até Antioquia, e ele chega até Antioquia, talvez até para avaliar o que estava acontecendo, e diz que ele se alegrou de ver a graça de Deus no meio dos habitantes e gregos também de Antioquia. Sabe o que aconteceu? Verso 25. Então Barnabé partiu para Tarso para a busca de Saulo. Eu vou usar uma expressão aqui do pastor Erivelto, de mineiro, sabe? Barnabé deu conta não. Barnabé não deu conta. Ele falou, ele foi até lá, chegou em Antioquia e viu aquilo que estava acontecendo. Espera aí, eu preciso de ajuda, eu vou buscar reforço. E ele vai até Tarsis, diz aqui, partiu para Tarso, melhor dizendo, em busca de Saulo. E tendo achado, verso 26, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro, reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Sabe o que aconteceu? Diz o texto, em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque o evangelho se multiplicava. Irmãos, nós precisamos compreender essa preciosidade da palavra de Deus. Quero usar mais um texto que está em capítulo 17 de Atos. E alguma coisa nos chama a atenção diante desse texto. O evangelho saiu do controle, aleluia, glória a Deus. Verso 6, aliás, verso 1 diz que eles chegaram passando em Anfípolis, passando em Apolônia, chegaram também em Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, e diz assim que Paulo sempre ia primeiro na sinagoga para falar da graça e do amor de Cristo. Verso 5 diz o seguinte, mas os judeus ficaram com inveja e tomando consigo alguns homens maus, dentre os desocupados, tumultuaram, reuniram a multidão, tumultuaram a cidade, então invadiram a casa de Jason,
e procurando Paulo e Silas a fim de entregá-los. E verso 6 diz: todavia, como não encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades, gritando: estes homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. Aleluia, glória a Deus. Você percebe a importância da multiplicação? Queridos irmãos, a tônica da multiplicação dentro dessa campanha é o reflexo do alcance do amor no seu coração. O amor de Deus nos inspira a ações de compaixão e graça. O amor nos inspira, o amor de Deus nos ajuda a espalhar sementes dessa graça, crendo que essas sementes germinarão, multiplicarão em frutos para alimentar muitas outras pessoas. Quando nós pensamos em multiplicação, não estamos pensando em alcançar o mundo sozinho, mas nós vamos crescendo com esse alcance de pessoas e cada um vai alcançando outra pessoa. Irmãos, nós estamos cheios de testemunhos desses na igreja do Senhor Jesus Cristo através dos missionários de missões nacionais. Me permita, eu quero contar 2 testemunhos. Há 60 anos, nós temos 2 casais de missionários que entenderam de Deus que deveriam chegar até o povo e a tribo xerente. São eles Rinaldo e irmã Grudon, pastor Gunther, Carlos Gunther e a irmã Wanda. Estão ainda hoje próximo dos índios terenos, moram lá próximo. Sabe o que eles fizeram? Eles chegaram lá naquela tribo e começaram a pregar o evangelho. Mas eles descobriram que aquela tribo não tinha uma língua escrita. A língua deles, ninguém não tinha alfabeto. E eles puderam, então, conversando com os xerentes, de fazer o abecedário, de traduzir o Novo Testamento na linguagem do povo xerente e, desta maneira, manter a cultura desse povo. Com todo esse tempo, hoje, eles estão lá, continuando a dar assistência, mas quem faz a obra é a primeira, a segunda e terceira geração de índios, porque o trabalho multiplicou. Várias tribos foram alcançadas e os xerentes hoje têm grandes igrejas, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Você consegue entender o que é multiplicar? A semente que você lança aqui, você não sabe o que vai acontecer em cada coração que ela cai. Segundo testemunho, infelizmente eu não consigo lembrar o nome, mas aconteceu agora, poucos anos atrás. Nós temos um projeto chamado Radical, e você já ouviu falar do Radical. Mas o Radical que eu quero compartilhar é o que a gente tem chamado de metropolitano. E o Radical metropolitano, nós temos dado oportunidade para crentes convocados, chamados por Deus, para pregar o evangelho aonde eles estão. E nós começamos a primeira experiência ali na cidade de Salvador. E um irmão, membro de uma igreja, fez o treinamento do Radical e começou a trabalhar numa igreja que já estava com portas fechadas, revitalizando aquela igreja. O interessante é que esse irmão tem uma oficina mecânica. E o que ele fez? Ou ele sempre fez. Todas as vezes que ele fechava a sua oficina mecânica, ele fazia aquele negócio de enganar ladrão. Sabe o que é? Deixar a luz acesa e ele soltava, ligava o rádio dele com músicas evangélicas bem alto, para dizer para o ladrão que tinha alguém dentro da oficina. Isso que fazia o nosso irmão. Um outro rapaz que mexia com todo o tráfico de drogas ali na região de Salvador, ele fugido, durante o dia ele fazia os seus contrabandos, mas à noite ele não podia chegar em casa porque a polícia estava atrás dele. Ele se refugiava no terreno baldio do lado da mecânica do nosso irmão. E ele passava a noite toda ouvindo louvores e mensagens do Evangelho. Ele não tinha como ir para outro lugar. Era ali o esconderijo dele.
em algum momento, Deus aprove que os dois se conhecessem. Hoje, esse ex-contrabandista de drogas aceitou o Senhor Jesus Cristo e é o nosso radical trabalhando junto com esse irmão na revitalização dessa igreja. Você pode entender o que é multiplicar? Multiplicar não é você fazer sozinho, mas deixar que Deus haja na sua vida. E outras pessoas vão conhecer da graça e do amor do Senhor. Há pelo menos 3 coisas. A tríade de Paulo, que nós chamamos, que Paulo sempre valoriza a fé, o amor e a esperança. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 e 3, ele diz: nós lembramos continuamente do trabalho que resulta da vossa fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança em Cristo Jesus. Haviam 3 características que Paulo sempre gostava de chamar a atenção das igrejas. A primeira, fé. A segunda, o amor. A terceira, a esperança. Eu pergunto, será que se Paulo escrevesse para a nossa igreja, ele chamaria a atenção dessas 3 características? O que é um trabalho de fé? Eu tenho percebido que a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje só trabalha aquilo que consegue ver. E nós precisamos aprender a trabalhar com aquilo que nós não conseguimos ver. Ah, pastor, o nosso alcance é aqui no bairro do Campanário. Será? Até onde que vai a nossa visão, o nosso alcance? E você já parou para perguntar qual é o alcance da visão de Deus para a nossa igreja? Qual é o tamanho da fé da nossa igreja? Eu tenho louvado a Deus pela resposta nas campanhas de missões da nossa igreja. Mas me vale pensar, será que a gente tem exercido fé? Há um vídeo que você pode ver aqui embaixo, e ele termina dizendo o seguinte, tem um link para você assistir, ele termina dizendo o seguinte: foi assim que Jesus fez, e é assim que ele quer que nós façamos. 3 perguntas para você meditar. Como eu tenho compartilhado a minha fé? Como que eu tenho multiplicado a minha fé? Segunda pergunta, como eu tenho compartilhado do amor daquele que me alcançou? Você foi alcançado pela graça de Deus? O amor de Deus te alcançou? Quanto que nós temos compartilhado essa verdade? O tema dessa nossa reflexão traz um grande desafio. Multiplico porque ele me amou primeiro. Eu quero trazer essa pergunta para você. A sua ação de multiplicação, de pregação do evangelho, de contribuição, de envolvimento, de amor pelas almas perdidas, é de fato o reflexo de você ter sido alcançado pelo amor de Deus? Para que você possa pensar, quanto que você tem multiplicado o evangelho e a graça de Deus? Você guarda só para você? Ou você tem compartilhado com aqueles que estão à sua volta? O desafio de missões nacionais, com o tema Porque Ele me amou primeiro, nós convocamos você a chamar para si a responsabilidade, em todos os sentidos, de manter o comprometimento,
a generosidade com a obra missionária do Brasil, sendo voluntário ou talvez parceiro de missões nacionais, intercedendo, investindo, sustentando cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de brasileiros que ainda não conhecem da graça e do amor de Deus. Pense nisso, multiplique. Esta é a segunda tônica da nossa campanha de missões nacionais este ano. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz e ela penetra no nosso coração. A minha oração é que cada um de nós não esconda o nosso coração da presença do nosso Deus. Pelo contrário, que nós deixemos que o Espírito Santo abra o nosso coração para que nós possamos multiplicar esta graça de Cristo a todas as pessoas à nossa volta. Eu amo, eu multiplico, eu oro, eu reparto. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Um grande abraço.